bem-vindo, amigo, você que está dando continuidade conosco hoje da nossa segunda parte do tema de Pentecostes até nós. Seja bem-vindo, Shalom. Shalom, Gilberto. Shalom, que é a plenitude dos bens de Deus. Não é fartura, a plenitude de todos os bens de Deus, que fazem bem e que estão fundamentados no amor e na justiça. Então, como prometido, nós vamos concluir aquela nossa primeira parte. Na verdade, nós procuramos dividir para que a gente pudesse ter um encontro melhor, falar melhor e poder chegar ao tema da festa do último domingo, que foi sobre a Santíssima Trindade, essa Trindade de amor. Então, qual tema nós vamos trabalhar hoje, o livro bíblico? Hoje, continuando. Semana passada trabalhamos a Maria Madalena, a experiência de fé de Maria Madalena, e não é somente a experiência de fé, a experiência do envio. Com toda a descrição de João, é Jesus que envia Maria para os discípulos. Agora, falamos diretamente deste encontro de Jesus com os discípulos, que derrama o Espírito Santo sobre eles e os envia ao mundo. Não estou falando de Lucas, estamos falando do capítulo 20 de João. Então vamos lá. Vamos lá. Você que tem a sua Bíblia, você também pode estar nos acompanhando aqui no capítulo 20 de João, no versículo 19. 19, a exatamente. aparição de Jesus aos discípulos. Posso ler? Pode ler. Vamos lá. Versículo 19 do capítulo 20 de São João. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas, onde se achavam os discípulos, por meio dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. É interessante, vamos verificar. No primeiro dia da semana. Por que primeiro dia da semana? Porque para os hebreus, o Sabá era um grande dia. Para nós é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Logo temos o Sabá, que em hebraico significa descanso. Descanso do trabalho físico, descanso do trabalho lucrativo, mas não é descanso de serviço, não é descanso de louvores a Deus. E então, João nos lembra, o primeiro dia da semana é o dia depois do Sabá, que para nós ficou como o domingo, o dia do Senhor. Versículo 20, tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. De novo. Olhem bem, são duas vezes que Jesus fala a paz. Significa que é uma coisa importante, que não é aquela paz no entendimento nosso ordinário, aquela paz que é a falta da guerra. Não, este é o conceito romano. Para os romanos, a paz, requiescat in pax, a paz era o fim da guerra, o fim da vida, morreu. Não, para Jesus a paz é o contrário, é o começo da plenitude dos bens, da plenitude da vida, aquela vida que vem de Deus. E por que duas vezes? Na primeira vez, Jesus mostra os sinais da vida, do amor e da ressurreição. As mãos perfuradas do crucificado, o coração traspassado para garantir, para ter a garantia para o soldado, o centurião romano, ter a garantia que o crucificado estava morto. Então, neste primeiro. No segundo momento, é muito mais rico. Quando Jesus oferece de novo, deseja a paz aos discípulos, é para um maior dos bens. Leia, por favor. Concluindo, ele diz, como o Pai me enviou, também eu vos envio.
vocês perceberam que não é suficiente desejar os bens. Jesus dá uma missão. Enche, garante, oferece aos discípulos a plenitude dos bens, o espírito de amor do Pai e do Filho, e também os envia para a missão. Não tem amor sem missão. Não tem cristão sem Interessante missão. Que Jesus chega e não puxa a orelha, né? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão aí, né, acovardados? Ele chega logo desejando a paz e dando trabalho, missão. Eu lembro uma vez que cheguei atrasado na missa do domingo, eu cheguei atrasado por motivos meus, e alguém me olhou assim meio, o que tem? Posso ter chegado atrasado. Não, Jesus não chama atenção, Jesus deseja a plenitude dos bens. É um fundamental respeito da pessoa humana que não deixa de ser imagem e semelhança de Deus. Versículo 22. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoar os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Olhem bem, nestes poucos versículos, nós acabamos de encontrar uma experiência de Deus apresentada por João. O Filho que morreu por amor, foi morto por amor, não foi morto por amor, foi morto pela violência do poder religioso e político do império, que, encontrando em Jesus um opositor, então acharam por bem matar um para não matar todo o povo, como falou Caifás. E então encontramos Jesus, este que é ressuscitado, porque cumpriu a vontade do Pai. Encontramos o Pai, como o Pai me enviou, eu envio vocês. E Jesus que continua dizendo, com um sopro, recebei o Espírito Santo. É uma apresentação sublime de quem é o Deus cristão. O Pai, o Filho, Espírito Santo. Essa trindade de amor. Eu estava pensando agora, você falando isso, mas é a expressão, a apresentação maior dessa trindade, né? Está tudo junto. O Pai me envia, eu vos envio, recebam o Espírito Santo. É a trindade que chega aos discípulos. Talvez eles não ainda compreendam, mas vão compreender. Tanto prova que desta data até hoje a trindade tem agido na história da igreja e na nossa história. A partir deste momento, os discípulos compreendem sua missão. Antes, eles conheciam as obras de Jesus, escutaram as palavras dele, mesmo sem entender tudo. Agora, com o Espírito Santo, eles têm, além da plenitude dos bens, o melhor. A plenitude dos bens implica o conhecimento profundo da vida em Deus. A missão de anunciar a palavra. Domingo passado, nós participamos das celebrações eucarísticas e foi a festa da Santíssima Trindade. Esse Deus de amor que se revela, que se mostrou para nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Uma das melhores experiências que tenho do sinal da cruz não é relacionado diretamente à Santíssima Trindade, ao sinal, que muitas vezes faz um sinal tão rápido que eu espero que no coração seja feito com muita fé. Mas tem um elemento bem característico das nossas famílias, quando tomam bênção. Benção, Pai, benção, Mãe. Aí sim, Deus te abençoe. E neste Deus é o Pai, o Filho, Espírito Santo. Em geral, quando os filhos tomam bênção e quando os pais dão uma bênção com tempo, despacio, com carinho, com amor. Este é o sinal da cruz. Aquele sinal da cruz rápido, no começo da partida de futebol, ou sei lá, nem sempre espero que seja sinal de fé. Mas o sinal da cruz
merece muito mais atenção, cuidado, intensidade de amor. São as bênçãos de Deus. Lembro que um dia nós conversamos sobre uma observação que eu faço sempre, né, principalmente quando eu vou a Belém, ou quando a gente encontra algum irmão de rua, alguma pessoa numa situação difícil, e também algumas pessoas que se despedem da gente falando Deus te abençoe. Talvez a gente não dá valor, né, a essas bênçãos cotidianas. Quando a gente vai lá em Belém e a gente anda no transporte público, ou a gente está parado em algum lugar que sempre tem as pessoas que estão pedindo algo e a gente dá, e mesmo quando não dá, elas falam Deus te abençoe, muitas pessoas acham, né, que essa bênção vai passando, né? É uma formalidade. É uma formalidade, porque acreditam que os padres, os pastores, esses líderes religiosos, é a bênção deles, né? Eu sempre, quando vou visitar algumas casas, as pessoas falam sempre, benção padre, e a gente abençoa, né, em nome de Deus. Mas essas bênçãos que a gente vem recebendo no dia a dia, elas são tão válidas quanto as bênçãos dos sacerdotes. Sem dúvida, sem dúvida. Porque o sacerdote, ele preside a Eucaristia, o culto. Mas a bênção não é exclusiva do... Bom, vamos ver. Diga. Um momentinho, desculpa interromper. Eu queria saber esse contexto do Evangelho de João. Em que momento da história, né, João escreve? É muito importante ter uma ideia. Estamos no final do primeiro século. Entre 90 e 95, dizem o biblista, nos estudos deles. E então, João é o último dos evangelhos. 10, 15 anos antes, Mateus e Lucas tinham escrito de maneira diferenciada o evangelho de Mateus e de Lucas, pouco depois da destruição de Jerusalém, no ano 70. 10 anos antes, Marcos, a meados da década de 60, tinha escrito o evangelho de Marcos, fugindo de Roma, onde foram mortos Pedro e Paulo. Ele volta para a Síria, para a Palestina, não vai para Jerusalém, que é uma Jerusalém sitiada pelo exército romano, fica no norte da Palestina, e no norte da Palestina ele escreve rapidamente uma primeira fé, a primeira boa notícia, e é ele que inventa a palavra evangelho relacionada com a palavra de Jesus. Porque a palavra evangelho já existia. Era a palavra do imperador. Quando nascia um filho do imperador, quando nascia o herdeiro, todos os embaixadores, todo o império era avisado da boa notícia do imperador. Ele teve um filho, nasceu o herdeiro do trono. Marcos tem a ousadia de usar esta palavra para falar de Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O primeiro versículo de Marcos inicia assim: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você acabou de ver e escutar o que o Ângelo falou. É importante, né, a gente estar nesses momentos de diálogo para a gente ir entendendo que não é simplesmente abrir a Bíblia, é entender. A gente começa a entender a Escritura, entender a revelação de Deus a partir do momento que a gente mergulha, que a gente se envolve, como eu já falei em um programa anterior. Então, nós podemos observar sobre a Trindade de amor. Poderíamos aqui passar esse tempo todo falando, mas nós queremos dizer para você que Deus, Ele caminha conosco e Ele quer caminhar com você também cada vez mais. Essa Trindade se revela a quem busca. É como o apóstolo Tiago diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. A grande revelação de Pentecostes não é somente o envio, o Espírito Santo é a Trindade.
É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que nos dá a plenitude dos bens da vida para levar esta plenitude a todos os povos. A missão. Como prometido, nós então demos continuidade e estamos encerrando esse segundo momento de Pentecostes até nós. Daqui em diante, nós teremos sempre essa temática de Pentecostes até nós. O que aconteceu daquele dia que as portas estavam trancadas até hoje é o mistério da revelação do Evangelho, da Boa Nova, da Palavra de Deus. Então você é o nosso convidado e a nossa convidada especial a estar com a gente, compartilhando, curtindo e ficando ligadinho, porque estamos atualizando hoje o assunto da semana passada, que era um pouco extenso, e no sábado nós já temos o próximo tema. Aí sim, agora eu digo para você, calce bem a sua sandália, coloque a sua mochila na costa, porque a partir do próximo sábado nós temos uma longa caminhada pela frente, uma trilha que eu ainda não sei dizer aonde é o fim, só sei dizer que o ponto que nós vamos encontrar pelo caminho, revelação, mensagem da salvação, comunhão, missão, nós temos muitas paradas. Eu creio, Ângelo, que o caminho final dessa nossa trilha é o céu, é a revelação de Deus. Vamos destacar agora os tópicos que nós destacamos. 7 tópicos que coloquei aqui escrito. Primeiro tópico, Jesus é presente na comunidade. Não somente no encontro pessoal da Madalena, mas na comunidade dos discípulos. Então chama atenção, aliás, incentiva. Segundo, mostra os sinais. Sinais do sofrimento, da crucifixão e do coração partido. Mostra os sinais da morte e da ressurreição. A vida de Deus é uma vida plena. Terceiro, e hoje, quais são os sinais da presença de Jesus? Mateus 25 nos diz: tive fome, tive sede, estava doente, sem casa, preso. Estes são os sinais. Amar o próximo, sobretudo o último. Quarto, exigência da luta. Nós somos enviados na missão como Jesus. O enviado do Pai, ele nos envia. Mas na missão não vamos encontrar todo mundo favorável à nossa palavra. Jesus teve que se confrontar e enfrentar a resistência e a oposição do templo e das autoridades do templo e do Império Romano, da política e dos representantes do Império Romano, que determinaram a morte. Depois, esta luta é para, como Jesus, dar início, dar continuidade ao reino de Deus. Sexto, com a força do mesmo Espírito. Sem a força do Espírito, nós não vamos conseguir construir. Ide pelo mundo todo, anunciar o Evangelho a toda criatura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E último, hoje em dia, também, as nossas comunidades somos povo de Deus. E a nossa missão simplesmente é uma missão de seguir construindo o reino de Deus. Muito bem. Então você viu, Jesus é presente na comunidade. Do Pentecostes até agora. Até agora. Então fique com Deus. Vamos fazer uma oração, Ângelo? Pois não. Senhor, te agradecemos pela tua trindade de amor. Essa trindade que revela o quão grandioso tu és na nossa vida. Te pedimos que cada dia mais possamos então ter as tuas revelações maravilhosas e possamos trilhar esse caminho. Tudo isso te agradecemos e te pedimos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E com Paulo nos despedimos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito esteja sempre com vocês. Amém. Essa é conhecida como a bênção apostólica. Apostólico. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.